Amém? Amém. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. Não te graça, saber a tua graça. Explicar a tua graça. Se é tudo que eu preciso, não mereço. Ao raiar do novo dia, misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente apontar e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. Não te sei graça, saber a tua graça. Viva nela eu e na palavra eu não. Não te sei graça, saber a tua graça. Como explicar a tua graça? Se é tudo que eu preciso. E ao raiar do novo dia, sobre mim. Se de graça eu recebo, não mereço. Tudo vem de ti. Certamente a vontade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. Não te sei graça, saber a tua graça. Viva nela estou e na palavra eu não. Não te sei graça, saber a tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. Não te sei graça, saber a tua graça. Viva nela estou e na palavra eu não. Não te sei graça, saber a tua graça. Não te sei graça, saber a tua graça. Não te sei graça, saber a tua graça. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus! Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
amor, Senhor. Nós somos gratos, nós te adoramos, te exaltamos nesse lugar, nessa noite. Senhor é o primeiro lugar, o Senhor é o motivo de todas as coisas. Senhor, abre os nossos corações, as corações que ainda não estão abertos para ti, que ainda não perceberam a tua presença nesse lugar, Senhor.
presença vale mais. Tua presença vale mais. Igreja, permaneça de olhos fechados por alguns segundos. Eu dizia nessa tarde, eu senti de repetir isso, que o Senhor Jesus, ele caminhava e caminhou por vários lugares, mas existia um lugar de descanso que o Senhor tinha, esse lugar em Betânia. Em Betânia ele tinha 3 amigos principais. E a história dessa música é a história de uma dessas amigas de Jesus. E essa amiga, ela teve uma atitude, ela teve uma adoração tão extravagante na presença de Deus que o Senhor Jesus fez questão de dizer, não vai ser esquecido. Essa história ela vai ser contada de geração em geração. E eu creio que muitos de nós que estamos aqui nessa noite temos esse desejo. Nós desejamos muitas vezes oferecer uma adoração extravagante ao Senhor, nós cantamos sobre isso, nós lemos sobre isso, mas a grande verdade é que a gente acha que para ter uma adoração extravagante a gente precisa ter uma voz bonita, a gente precisa ter muitos dons, muitos talentos, quando na verdade isso não está na Bíblia. O que o Senhor preza e o que o Senhor prezou por Maria naquele dia foi o quão sincero era o coração dela derramado nos pés dele. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso, que era aquele perfume caro, e ela quebrou e derramou e ungiu os pés de Jesus. E a Bíblia fala também em outras passagens que com lágrimas ela também ungiu os pés de Jesus e ela enxugava com seus cabelos. E isso é algo estranhamente fora do comum para aquela realidade. Aquele jantar foi parado por causa da adoração daquela mulher, mas ela sabia que ela precisava fazer aquilo. Talvez Maria não soubesse cantar. Talvez Maria não soubesse pregar, talvez Maria não tivesse as mais lindas palavras, mas ela tinha um coração que desejava entregar uma adoração extravagante ao Senhor. É isso que o Senhor busca no meio da sua igreja. São pessoas que desejam rasgar os corações diante dele. São pessoas que desejam pegar os corações e jogar no chão e dizer, Senhor, eu estou aqui entregando, cheia de defeitos, cheia de desejos, cheia de coisas que muitas vezes ainda nem parecem contigo, mas Senhor, eu te entrego porque é o melhor que eu tenho e eu quero parecer contigo. Isso é uma adoração extravagante. Eu te convido a louvar mais essa vez essa parte. Diga assim, ó: e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória ao A canção não mudou, guardei a gente, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor aqui nessa noite. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me
no meu coração, no qual Ele não ministrou no culto da tarde. Eu quero falar com você que está aqui nessa noite e você não consegue abrir a sua boca para declarar o seu amor ao Senhor, porque há um bloqueio na sua vida, há um bloqueio no teu coração, e Deus separou esta noite para arrancar, para destruir toda a barreira que impede de você adorá-lo, amá-lo. E eu quero que nessa hora você possa aquietar a sua alma, aquietar o seu coração e experimentar o bálsamo do Senhor, o amor do Senhor inundando a tua vida agora. Receba nessa hora o amor de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro. Igreja, Ele nos amou primeiro. Se estamos aqui, foi porque Ele nos amou primeiro. Declare seu amor, igreja. Abra sua boca. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Seja tocado pelo Senhor. A minha canção. Seja curado pelo Senhor. Nós te amamos, Jesus. E quando você ama, Ele te cura. A minha canção é. E quando você ama, Ele cuida da tua casa. E quando você ama, Ele cuida das tuas finanças. E quando você ama, Ele cuida da tua saúde. Te amamos, Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Queremos declarar isso a Deus de todo o nosso entendimento, força e coração. Que te amamos, Senhor. Se estamos aqui é por causa de Ti. É tudo sobre Ti, Jesus. Nós te amamos. E se você ama o Senhor, aplauda a Ele com toda a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje, gente, sobre deuses falsos. Mas eu quero primeiro só falar que eu aprendi muito do que eu vou falar hoje com Tim Keller. Ele é um pregador americano, expositor bíblico, e ele tem um livro intitulado Deuses Falsos. Eu li sobre isso há muito tempo atrás. Então, geralmente quando eu leio alguma coisa, eu faço fechamento, deixo onde eu prego. Eu senti que tinha que pregar agora sobre isso. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, amém? Tudo bem até aí? Veja comigo no telão, por favor, para o primeiro texto de hoje, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Está no telão aqui, gente? Ah, tá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não terás outros deuses diante de mim. Gente, isso aqui é o primeiro dos 10 grandes mandamentos. Primeiro, Deus começa a falar o seguinte: olha, vocês não podem ter outros deuses. Sabe o que eu acho interessante? Na Bíblia é o seguinte: ou Deus está em primeiro, ou Ele nunca, diga comigo, nunca vai aceitar o segundo. A gente pode até dar o segundo para Ele, fica só olhando, ok, mas também não quer. Ou Ele é primeiro, ou Ele não vai ser o segundo nunca. Agora, eu acho legal quando Friedrich fala o seguinte, que no mundo existem mais ídolos do que realidades. E aí, o que é um ídolo então, meus irmãos? O ídolo pode ser qualquer coisa no meu coração. Pode ser aquilo que não tem valor absoluto, que eu converto em absoluto e exige que aquilo seja o centro da minha vida. Então aquilo é idolatria. Por exemplo, eu posso idolatrar a minha família, eu posso idolatrar o meu cônjuge, eu posso idolatrar meu filho, eu posso idolatrar, por exemplo, a minha carreira profissional, a questão do tipo assim, o enriquecimento financeiro. Eu posso idolatrar aplausos e conquistas. Tem gente que não faz nada se o outro não dá um tapinha nas costas. Só funciona o tapinha, ó. Se der tapinha, vai. Se parar tapinha, não vai. Outros, por exemplo, podem idolatrar a posição social. Outros podem idolatrar um relacionamento romântico. Eu conheci uma senhora, ela me disse que quando ela era jovem, ela era apaixonada por um cara. E ela falava o seguinte, ela não era crente:
Deus me dê aquele homem, abre aspas, palavra dela, nem se todo dia ele me der uma pizza, fecha aspas. Idolatria. A mulher dessa louca, né? Vem que aguenta todo dia uma pizza. Me dê esse homem, nem se todo dia eu apanhar dele. Isso é idolatria. Então, irmãos, eu posso, por exemplo, idolatrar as competências e habilidades que eu tenho. Deus te deu algumas habilidades, algumas competências, algumas coisas diferenciadas. Você pode olhar para aqui e falar, poxa, eu sou o cara mesmo, sou diferente. Posso idolatrar isso. Eu posso, por exemplo, idolatrar endeusar o corpo perfeito. Todo mundo tem que fazer academia, jogar um futebolzinho bacana. Mas já viu aquela pessoa que vai para academia? Parece aquelas influências digital, né? O dia todo na academia e todo mês corta, tira um negócio, corta, costura, tira. Né? A vida daquela pessoa em torno de quê? Da beleza. Aí o nariz corta o nariz, corta a orelha, bota a boca grande, bota a boca pequena. Gente, porque a pessoa, ela busca. Mas o que acontece? Porque a mídia, a sociedade criou o que a gente chama de ditadura da beleza. Então a beleza é o seguinte: você tem que ser assim, assim, assim. Tira isso, coloca aquilo, bota aquilo. Fez aquele quadrado, então as pessoas se matam para entrar naquele quadrado ali, para fazer parte de quê? Da beleza. Então, quando a pessoa diz a gente que a diferença do veneno para o remédio é o quê? Dosagem. Eu tenho que ir para a academia assim, bacana, né? Mas com equilíbrio, né? Por exemplo, eu posso também idolatrar, meus irmãos, a capacidade intelectual que eu tenho. Quando eu falo eu, estou falando de você, estou falando ser humano. O cara fala, poxa, eu sou um cara fora de série, eu falo tantos idiomas, eu fiz tantas faculdades, eu fiz isso, cara, não é qualquer um que nem eu não, viu? Isso é idolatrar. Eu posso idolatrar, por exemplo, a política. Eu posso idolatrar um time de futebol. Eu falei no primeiro culto aqui, que disse que tem um pastor que ele era botafoguense. O Rubens já contou essa história, né, Rubens? Está comigo no tempo. E o pastor tinha que ir para o culto dia de quarta-feira à noite, era o culto de oração da igreja, então ele tinha que ir para o culto. E era hora do jogo, decisão do Botafogo com o Santos. O pastor estava no culto, estava pregando aquela agoniação, que ele era extremamente fanático. Ele viu que estava na hora do jogo e falou, irmãos, fiquem em pé, os irmãos ficaram em pé, vamos orar agora. Então ele orava assim, Senhor, bota fogo no Santos, vamos orar, bota fogo no Santos, todo mundo orando. E todo mundo fala, meu Jesus, que pastor está avivado hoje, pastor está animado, pastor sofredor, fanático do Botafogo, dizendo para Jesus meter fogo no Santos, né? Mas, gente, eu posso, por exemplo, falando de futebol, quando o Brasil perde na Copa do Mundo, a gente fica triste. Então, existe uma diferença de tristeza e de um abalo desenfreado. Se você é aquele que o Brasil perdeu, você chorou e disse, meu Deus, eu quero morrer, que tristeza, não dá para viver. Isso já não é patriotismo, isso é o quê? Idolatria. Eu não prego chapéu, não conheço ninguém, mas eu prego a palavra. Então a Bíblia fala de idolatria, a gente tem que falar sobre idolatria. Eu gosto de um cara chamado David Clarkson. Ele diz o seguinte, que ele diferencia a idolatria em dois aspectos. Primeiro ele fala de uma idolatria externa. O que é a idolatria externa? É aquela que o sujeito chega diante de uma imagem, escultura, e se dobra, né, e faz as orações dele e tudo. Então essa é muito perceptível e visível. Mas é claro que fala de uma idolatria interna, que é aquela da alma, aquela que ninguém vê. Ele fala o seguinte, abre aspas, quando a mente se ocupa muito com o objetivo e o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração da alma. Ele continua, e essa é uma honra devida somente ao Senhor, e de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. Então, o perigo, irmãos, não é nem a idolatria externa, e sim aquela idolatria do coração. Eu vou cutucar vocês. Quando você acorda de manhã, você fala assim, bom dia Espírito Santo, que noite top. Você pega o celular e começa a ver o Instagram. Isso é idolatria. Troquei o que é prioritário para aquilo que é efêmero e passageiro. Então, você vai ver nessa mensagem, eu só estou na introdução.
que muitas vezes a gente olha para algumas igrejas que não são evangélicas e fala assim, são idólatras. Mas aqui, não aqui, estou falando no mundo evangélico, ó, cheinho de pessoas idólatras também. Vamos estar vendo um pouquinho sobre isso hoje. Paulo vai falar também em Colossenses 3:5, que é a ganância e idolatria. O dinheiro, conforme advertiu Paulo, ele pode assumir atributos divinos em nossas vidas. Ele pode nos aproximar até de uma certa veneração, adoração ao dinheiro. Então, olha só, eu gosto de uma ideia de que a gente pensar a alma como fosse uma casa. Então, os ídolos estão espalhados por todos os cômodos dessa casa. Tem dois filósofos estudiosos da Bíblia que falaram o seguinte, que, veja no telão aqui comigo, o princípio central da Bíblia é o que, gente? A rejeição da idolatria. Segundo esses filósofos, é o seguinte, olha, a Bíblia trabalha sempre visando combater de maneira nevrálgica, central, idolatria, 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 idolatria. Falando nisso, eu quero falar sobre o primeiro Deus que nós temos que ter cuidado. Veja no telão comigo, Deus o quê? Dinheiro. Gente, o dinheiro é um dos deuses mais comuns que existe. Eu quero lhe fazer uma pergunta, talvez você não conheça, mas é bom que a mensagem também tem que ser cultural. Eu sou do norte do Pará, eu não precisei, mas eu estou familiarizado com garimpeiros até hoje. E já me contaram algumas vezes que dizem que naquelas balsas de garimpo, no meio dos rios amazônicos, onde percebe-se que tem ouro, os garimpeiros, peões, eles descem, com respiradores, descem dezenas de metros, talvez 50 metros, 70 metros, para poder procurar ouro. E alguns deles, já vi relatos que eles têm um certo ouro guardado com o patrão. Por quê? Eu conheço uma pessoa que disse que foi para o garimpo, passou 6 anos sem voltar no garimpo, dentro do garimpo direto, dia e noite dentro do garimpo. Então guarda-se um pouco de dinheiro, guarda um pouco de ouro, porque a moeda lá é ouro. Então o que acontecia? Aquele cara mergulhava e alguns patrões maldosos, onde o dinheiro é Deus, falavam o seguinte, olha, corta respirador. 70 metros de profundidade, não tem fôlego no mundo que chega em cima. Matava as pessoas. O que faz alguém matar um cara desses? É o quê? Amor ao dinheiro. Por exemplo, o que faz, nesses garimpos também, dizem que, por exemplo, 1 quilo de arroz são quantos? São 5 reais. Então, os caras pagavam, os peões pagavam até o próprio arroz que come. Então, o cara compra 5 reais aqui na cidade, leva para o garimpo, cobra 25 reais no quilo de arroz. O que faz alguém extorquir o outro de uma maneira desacabrosa? Ok? É amor ao dinheiro. É uma pessoa gananciosa. Por exemplo, o que leva, meus irmãos, uma mulher mandar matar o marido após saber que ele fez um seguro de vida milionário? Fez seguro de vida, milhões, apaga. Eu não quero ele, eu quero o quê? O dinheiro. Isso é um Deus no coração. Olha só, a Bíblia diz, e eu quero ver com você aqui, o que leva um homem a usar de pesos adulterados? Fecha comigo no telão aí, olha. Balança enganosa é o quê? Abominação para o... Mas o peso justo é o seu prazer. Quando eu falo aqui de balança enganosa, eu falo de pessoas que fazem negociações e sempre querem trapacear o outro. Sempre querem enrolar. Aquele jeitinho de, se eu conseguir pegar alguma coisinha aqui a mais, quer dizer, isso a Bíblia diz, é abominação. Gente, não é que Deus fica desgostoso. Não é que Deus fala o seguinte, eu tive um pequeno aborrecimento. Não, eu abomino ódio, não quero nem papo. É isso que Deus faz com pessoas que são o quê? Que não são justas em suas negociações. O que me faz ser injusto é amor ao dinheiro. Estão me entendendo, irmãos? Por exemplo, o que faz alguém atear fogo na própria casa, depois que fez o seguro, que é mais caro do que a própria casa, ou no carro. Já viu essa história por aí? O cara tem um carro, o carro vale 50 mil reais, fez o seguro 70, apaga, eu ganhava então. Toca fogo aí, chega lá o segurador, pegaram fogo no carro. Isso é o que? Ganância, avareza, amor ao dinheiro.
Agora eu estou falando de coisa lá de fora, vou trazer para casa, né? Porque a gente tem que bater para lá e para cá também, não? A pergunta é: o que faz alguém não ser dizimista nem contribuir com regularidade? Paulo fala, 1 Timóteo 6,10, amor ao dinheiro. Killer falou no livro que eu li, que a gente está usando como base para essa mensagem, ele fala o seguinte, veja no telão: o dízimo é o padrão mínimo que os crentes podem contribuir. O professor meu do seminário falou o seguinte, que o dízimo é o menor irredutivo. Eu falei sobre isso aqui alguns meses atrás. É o menor que pode ser. Então, o que leva, por exemplo, as pessoas a sonegar impostos? O que leva, por exemplo, um agente político a receber propina? O que leva alguém a causar um escândalo, perder toda a família e o patrimônio? Porque é o desejo desenfreado de acumular riqueza. Eu tenho uma casa, poxa, o cara falou, se eu fizer isso aqui eu posso ganhar outro. Então aquele desejo desenfreado leva a pessoa a tomar decisões erradas. Estão me entendendo, gente? Vamos lá ver um testemunho aqui de alguém que se encontrou com Jesus. Vamos lá. Veja no telão comigo, Lucas 19, 1 e 2. Diz o seguinte, entrando em onde? Jericó. Diga assim, um dia eu vou em Jericó. É top, é bom. Atravessava Jesus a cidade. Esse homem chamado Zaqueu, o maior dos publicanos e rico. A Bíblia diz que esse cara viu Jesus e ele subiu numa árvore para poder, ele queria conhecer aquele homem que era conhecidíssimo na cidade, badalado, famosíssimo, aquele rabino, que tinha milhares de pessoas ao seu lado. E a Bíblia fala o seguinte, que Jesus chega, o tempo não vai dar para a gente ler. Zaqueu, me conhece? Desce, Zaqueu. Irmãos, pensa algo, você é fã de alguém, quer conhecer muito alguém. Essa pessoa fala o seguinte, ei cara, eu quero ir na tua casa hoje. Na tua casa, eu vou lá na tua casa comer lá aquele carneiro assado. Isso aconteceu com Zaqueu. Jesus leva para lá ele, e aí Jesus começa a sua comunhão. A Bíblia não relata que Jesus pregou, fez nada. Mas antes de eu falar sobre isso aqui, mas o que leva alguém a ser um cobrador de impostos? Geralmente é o seguinte, naqueles tempos Israel estava subjugada pelos romanos, eles mandavam, eles extorquiam os impostos das pessoas. Então eles tinham alguns cidadãos que eram israelitas, mas que tinham cidadania também romana, para poder cobrar. Então eles eram israelitas, mas também trabalhavam para Roma. Então Roma falava o seguinte, olha, você tem que me trazer tanto em dinheiro de imposto. E os caras faziam, só que a Roma falava o seguinte, você pode cobrar mais. O que você cobrar mais é seu. Então o cara era 20, o cara cobrava 30, porque o 10 era onde? Pro bolso. Só que uma falava o seguinte, olha, você pode cobrar e eu vou colocar para você soldados, guarda, o exército, pode ir lá, manda prender, bota multa, escolheu tudo lá. Então, Zaqueu estava nessa situação aqui. Mas o que leva alguém, por exemplo, a criar encrenca, meus irmãos, com seus próprios patrícios, em detrimento de defender uma bandeira romana? É o quê? Amor ao dinheiro. Então, observe, a Bíblia relata, quando Jesus estava lá, naquele jantar, se você quiser ler, você pode ler os versículos 8 a 10 de Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu se levanta. Ele fala o seguinte, mestre, se, ele usou de eufemismo, né? Se partiu para condicional. Se eu roubei alguém, eu decido agora devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. Roubei 100 reais, eu devolver 400. Aí ele falou o seguinte, esse aqui foi um lado da restituição. Segundo, todo o meu patrimônio, ele falou para Jesus, eu decido doar a metade. Tem 20 casas, mansões, vende as 10 mansões, todo o dinheiro é para ajudar os pobres. Jesus não mandou ele fazer isso, gente? Não. Ensinou alguma coisa? Não. Ele teve um encontro real com Jesus. Veja comigo no telão Lucas 15, melhor dizendo, Lucas 12, 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância do bens que ele tem, que ele possui. Foi rápido? Você viu aí, né? Tudo bem. No mundo é o seguinte, quem tem dinheiro é o cara, não é isso? Dinheiro chega, manda em tudo. Jesus falou o seguinte, olha, no céu, não é assim não. Lá, tendo dinheiro ou não, todos têm o mesmo valor.
Veja comigo Colossenses 3, 5. A Bíblia aqui vai apertando a gente que é crente. Vai apertando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e o que, gente? Avareza. Que é o que? Paulo vai mais adiante agora. Fala o seguinte, olha, o avarento é idólatra. Ponto. Não sou eu. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. O avarento é idólatra. Ponto. Só que Paulo, quando vai para Éfeso, capítulo 5 de Efésios, versículo 5, ele aperta mais um pouco. Ele fala o seguinte: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou que é idólatra. Mais uma vez, ele fala o seguinte: ó, o avarento é idólatra. Agora ele continua: tem herança no reino de Deus. Ele vai apertando. Ele fala o seguinte: olha, para ser salvo em Cristo Jesus, não pode ter idolatria no coração. Por isso o primeiro mandamento: não tenhais nenhum Deus, o quê? Além de mim. Agora, irmãos, vamos lá, para a gente poder entender aqui. Algumas pessoas querem tanto dinheiro, para quê? Para poder controlar o mundo e a sua vida. Outros são tão avarentos. Eu tive numa casa do empresário no Pará, anos atrás. O cara é um milionário, e esse cara, ele tinha 100 casas alugadas naquela cidade. Então, se o cara tem dinheiro, você tira por aí 100 imóveis alugados de aluguel. E na casa dele, ele falou o seguinte: o hóspede pode tomar banho naquele banheiro ali, o banheiro do hóspede. E eu fui para lá, cheguei lá e falei: ih, rapaz, que coisa estranha. O chuveiro, não tinha chuveiro não, irmão. Era só um cara assim, caindo uma água forte, fui na cabeça da gente. Digo, meu Deus. Eu falei assim: pra que tanto dinheiro se não tem nenhuma casa boa? Porque não posso gastar, porque dinheiro é muito difícil, não dá em árvore. A ganância leva a pessoa nem usufruir daquilo que ela conseguiu. O que está me entendendo aí? Por outro lado, existe, por exemplo, outros querem dinheiro para quê? Para ter acesso a círculos sociais, para poder ser influente na sociedade, etc. Veja só o que a Bíblia fala aí, ó. Veja no telão aí. A Bíblia identifica o quê? Os ídolos não só como falsos amantes e pseudo-salvadores, mas o quê? Como senhores e escravos. Então, o que é um ídolo na minha vida? O ídolo, gente, é o seguinte: pseudo-salvadores, aqueles falsos salvadores. Esse prefixo pseudo é falso. Mas olha só, todo ídolo, se eu tenho um ídolo sobre mim, ele é meu senhor, e eu sou o quê? Escravo dele. Então, se a pessoa consome pornografia, ela idolatra pornografia. Não vive sem pornografia. Pornografia é seu senhor e você é um escravo. A pessoa endeusa muito o corpo. O endeusamento do corpo é seu senhor, você é escravo. Então observe, isso é algo que a gente tem muito cuidado em relação a isso aí. Agora, por exemplo, quando o homem faz o centro da sua vida ganhar dinheiro, estabelece o quê? Uma aliança idólatra com o lucro financeiro. Se o cara idolatra o dinheiro, sabe o que acontece, gente? Ele vai ser tentado de vez em quando a aceitar algumas propinas. O que a gente vê na política, infelizmente. Ele é tentado a fazer o quê? A criar talhos éticos. Olha, não é para ser assim, mas se você fizer aquele velho pix, eu assino para você, eu arrumei, a obra continua. Já viu essa história por aí? Isso é o quê? Isso é dinheiro, isso é amor ao dinheiro. Então tudo isso diz o quê? A pessoa tem aquele desejo desenfreado de enriquecer. Agora, o segundo ídolo que eu quero falar com vocês: primeiro o quê? Deus, dinheiro. Segundo o quê? Sucesso. Gente, olha, existem pessoas que fazem pacto com o diabo para ter sucesso. Eu já vi vários testemunhos. Pessoas que estavam no mundo da prostituição, mulheres que cobravam caro, faziam pacto com o diabo, todo mês dava tanto para o terreiro de macumba, para fazer macumba e oferta não sei de quê, para poder ganhar. Artistas pagando, pessoas pagando para poder ter o quê? Sucesso, porque o sucesso para muita gente é aquilo que ela idolatra no coração. Por exemplo, a gente vê casamentos se acabando, filhos abandonados, nós temos pais ausentes dentro das casas, nós temos tudo isso em torno de quê? Do meu sucesso. Eu tenho que trabalhar, não posso estar em casa, não tenho tempo, não dá. Nós temos por outro lado, por exemplo, pessoas que estavam no mundo,
Lá em Fortaleza, você lembra de tantas pessoas que eram cantores do mundo vieram para a nossa igreja, com pouco tempo volta. Porque na igreja, você, igual eu, lá não tem negócio de... Não. E as pessoas se acostumam de ser o que? Aclamadas, o sucesso, a fama. Eu falei no primeiro culto, quero ressaltar aqui agora, que em 2 Reis nós vemos a história, 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã. Naamã, ele foi o general do exército da Síria. Então ele era um cara de sucesso, respeitado, influente, com dinheiro, com poder. Mas ele era o que? Leproso. E naquele tempo, irmãos, a lepra era como se fosse alguns tipos de câncer que tem hoje. Não tem cura. E a Bíblia fala o seguinte, que todo esse sucesso dele não pôde curar ele. Então ele era um cara abalado emocionalmente. Ao ponto de uma certa jovem, que era sua empregada, falou o seguinte: meu patrão, lá em Israel tem um profeta que cura. Aí esse cara vai para Israel. Chega lá, ele se encontra com o profeta, só que o profeta nem vai. Fala o seguinte, o profeta diz para o servo: olha, disse para ele tomar 7 mergulhos no Rio Jordão. Para que isso? Que coisa? Eu sou um homem de sucesso, de prestígio, general, aclamado, rico, famoso. Os seus criados falaram o seguinte: Senhor, ele só mandou você tomar banho, aproveita. O senhor está com sua vaqueira tão forte aí, vai lá, toma banho, cabeça quente, mergulho, dá uma nadadinha. Irmãos, ele teve que baixar aquele orgulho para que ele pudesse ser o quê? Um homem restaurado. Eu vou pregar qualquer dia sobre Naamã de maneira mais aprofundada. Mas eu quero contar uma história para você de um palhaço muito famoso. Dizem que em certa cidade aí no mundo tinha uma atração do circo muito conhecida. Aquele palhaço, ele era a cereja do bolo, ele era o espetáculo mais top dele. Então pessoas, dezenas e centenas, faziam filas para entrar naquele circo, para poder ver aquele artista. Então ele estava sempre fantasiado, com máscara, ninguém sabia quem era ele. Mas certa feita, ele procurou o melhor psicólogo da cidade. Ele falou o seguinte: olha, eu ando muito triste, sem razão de viver, sem perspectiva, eu não consigo enxergar um futuro promissor, eu estou sempre cansado. Então a psicóloga bateu um papo, fez algumas orientações, falou o seguinte: olha, deixa eu te dar uma dica. Todo dia no circo tal hora tem um palhaço que se apresenta. Gente, ela falou, aquele cara, aquela pessoa é um showman. E aí o paciente baixa a cabeça e fala o seguinte: deixa eu te falar algo. Eu sou aquele palhaço. Sucesso lá fora, fracasso aqui dentro. Diga assim: sucesso lá fora, fracasso aqui dentro. Não adianta, Jesus falou o seguinte: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Eu conheço uma história também de um evangelista que ele fez 3 dias de jejum para poder fazer uma cruzada. Aquela cruzada, primeira cruzada, 30 pessoas aceitaram Jesus. Ele ficou muito animado e depois marcou outra cruzada lá na frente, jejuou mais 3 dias. Agora 100 pessoas fizeram a decisão, passaram o tempo, vão fazer outra cruzada grande, ganhar almas para Jesus. E agora 500 aceitaram Jesus. E é o que acontece: o sucesso subiu para a cabeça. E agora falou assim: vamos marcar a 4ª cruzada. Só que agora não orou, não jejuou, porque o sucesso, ela acostumou com o sucesso. Eu já sei pregar, já sei montar banda, jogo de luz, fazer a mídia, posição para foto, assim, no YouTube. Assim. E o que acontece? A história relata que a partir da 4ª cruzada, ninguém citava Jesus, ninguém era curado, ninguém era batizado com o Espírito Santo, porque o sucesso subiu para a cabeça. Diga assim: eu tenho sucesso. Eu tenho sucesso. Porque Jesus é o meu sucesso. Irmãos, terceiro ponto: idolatria no que diz respeito à política e ao poder. Olha, ano passado nós tivemos a maior disputa política talvez do Brasil. A maior. Os próprios candidatos nacionais falam o seguinte: essa foi a mais ferrenha. Então o que acontece? De um lado nós tínhamos alguns idolatrando um certo candidato que era intitulado como o pai dos pobres.
Esse aqui é o pai dos pobres, ok, então esse aqui é meu candidato. Do outro lado, alguns idolatrando o mito, o salvador do mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os dois lados, é claro, uma questão de idolatria. Olhar para um homem que é falho, um homem que precisa de Deus, que ambos não conheciam a Deus, precisa de Jesus, e dizer o seguinte: esses dois pobres pecadores vão salvar 215 milhões de habitantes. Então você, quando a gente vota e torce, é uma coisa, mas a veneração é o que? É uma idolatria. Deixa eu falar para você, por exemplo, a idolatria leva o que, gente? A violência. Nós temos um dos candidatos, tempos atrás, sendo saqueado. Vemos o candidato que venceu sendo criticado, também, enfim, as pessoas perseguindo. Então, essa idolatria em torno de uma pessoa, de um ser humano, de uma filosofia, leva as pessoas a perder as estribeiras. Veja aqui comigo, por favor, no telão, capítulo, vamos estar vendo aqui Romanos 13, versículos 1 e 2, olha só. Todo homem esteja sujeito o quê? Às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda, diga assim comigo, proceda. Essa palavra proceda está na ARA, que é a nova revista atualizada. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, está permissão. Na NVT, na versão transformadora, está vem. Então, olha só, não há nem autoridade que não proceda, que não tenha permissão, que não venha de Deus. Ao homem ser pecador, existem vontades permissivas, Deus permitiu que acontecesse. Agora ele continua o seguinte: as autoridades que existem foram instituídas, NTLH fala, foram colocadas por Deus. Aí tem aqui um versículo muito forte para a gente, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que a resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmãos, quando rola a política, todo mundo deve livre para votar em quem quiser. Passou o processo, o que Paulo ensina? Entender que pelo menos foi permissão de Deus, que a autoridade no país, que não existe agora o candidato do pai dos pobres ou do mito, é um só que governa o país. Agora, olha só, agora Paulo fala o seguinte, que nós não podemos resistir à ordenança de Deus. Porque quando eu resisto, ele fala o seguinte: eu posso trazer sobre mim mesmo condenação. Então, dentro das igrejas, dentro do mundo cristão, de ambos os lados existiu uma idolatria muito forte a determinados partidos e a determinados candidatos, e a gente tem que estar muito, muito bem alinhado que nós temos que votar sim, mas sem idolatrar o ser humano. Está entendendo aí, gente? Agora observe aqui, olha, sobre em relação, por exemplo, à autoridade. Toda vez que você que é crente faz assim na rede social, faz um L. Então, coisa errada. Faz um L. Faz um L. Isso demonstra o quê? Uma falta de respeito. Porque o seu L não vai transformar o Brasil. O seu L não vai tirar quem está lá do poder. Então, observe, é uma linha muito fina. Então, a gente tem que ter cuidado para quê? Paulo fala o seguinte: olha, respeite as autoridades. Então, o que eu tenho que olhar? Deus, quem está lá, eu não vou ter quem está lá, ok. Deus tem misericórdia dessa nação. Que o Senhor possa dar a esses homens da tua misericórdia. Deus, desses homens, seriedade. Pelo menos orar, crer, profetizar e declarar que Deus vai estar tendo misericórdia do nosso país. Amém, queridos? Então, olha só, a questão da ideologia é muito interessante, porque o que é uma ideologia? Tipo assim, um conjunto de ideias acerca de um determinado assunto. Mas muitas vezes as minhas ideologias podem me levar para a idolatria. A linha é muito fina. Eu posso ser ideólogo de alguma coisa, mas eu posso ser tão extremista que parece que Deus não faz parte do meu pensamento. Eu só entendo aquilo de uma maneira muito efêmera e muito passageira. Então, olha só, nós temos que acreditar que o nosso país vai crescer e prosperar. Amém, queridos? Independente de quem chegou lá. E vamos torcer para melhorias. Deus vai ter próximas eleições, amém. Mas que o Senhor possa colocar pessoas que vão fazer alguma coisa boa para esse país. É assim que a gente tem que pensar.
Ponto 4, idolatria familiar. Irmãos, olha só. Você sabia que a gente pode idolatrar, às vezes, um filho? Uma esposa? A gente pode, por exemplo, eu já vi vovozinha idolatrando um netinho, falando assim: ai meu Deus, parece Jesus Cristo quando era pequeno, como se ela conhecesse Jesus, né? Então, olha só, eu falava no primeiro culto aqui, lá em Fortaleza, nós acompanhamos um casal. Esse casal é muito envolvido na igreja. Eles oraram anos para ter filho e não conseguiam ter filho. Então Deus, de alguma forma, interviu para aquela mulher engravidar. Mas aquele casal, eles tinham um ministério muito atuante na igreja, tinham 12 células, e enfim, o cara trazia gente para a igreja, o cara era um ganhador de alma. Mas aí, ele teve um filho. Passaram-se um mês, não veio na igreja normal, não tomou vacina ainda, passou 2 meses, normal, 3 meses é normal, talvez 4 meses tem que tomar aquelas vacinas que a gente fala, né? Já está imunizado, pode vir. Mas irmãos, passou-se um ano. Eu disse: Andresa, para minha mulher, tá normal não esse negócio, vamos lá. Irmão, tudo bem? Cheguei lá, a mulher que já andava, puxinha todo trocadinho assim, ó, até andava. Eu falei assim, irmãos, tudo bem? Poxa, a gente está com tanta saudade de vocês na igreja, vocês estão com tanto tempo, né? Só que eles tiraram o discípulo, mandaram o discípulo para as pessoas, entregaram todas as células, entregaram os ministérios, tudo, irmão, tudo. Aí a gente foi sentar com aquele casal e falou assim: mas por que vocês não estão indo na igreja? Ela falou assim: Watson, porque o horário do culto, que eu gosto de ir, tinha outros horários, tá? Mas aquele naquele culto, é o horário que eu tenho que dar a comida pro fulaninho. Aí eu olhei pra mulher que estava bem assim, irmão. Gordinho, eu digo: esse filho da mãe tá comendo muito mesmo. Mas irmãos, a gente ria assim agora, mas isso é tão triste. Sabe por quê? A pessoa orou anos e anos para Deus dar um filho. Deus tirou a esterilidade. Deus dá um presente para a pessoa. E agora ele fala assim o seguinte: e eu? Ela fala assim: Jesus, obrigado, viu? Ele é meu Jesus agora, viu? Não é você não. Observe que a gente pode dizer, tem que ter cuidado com isso aí. Amém, queridos? Amém ou não, gente? Amém! Vamos lá. Eu posso idolatrar uma personalidade, ponto 5. Já viu alguém que chega, o mestre está, não sei onde, a pessoa faz com o mestre, idolatrando a pessoa, ele fica até com vergonha, levanta as pessoas. Já vi vários jogadores sendo aclamados, as pessoas beijam os pés das pessoas. Gente, que vulnerabilidade espiritual e emocional. Olha só, eu acho interessante que, e tristemente eu vejo, quando a gente vê algumas bandas que vêm de fora, bandas mundanas, fora, talvez aí da Europa, dos Estados Unidos, para tocar no Brasil. Aí faz a turnê aqui no Brasil, aí a gente vê na televisão jovens e pessoas de cabeça branca, irmão, velho, né, minha avó, velho, na fila 1 mês, dias na fila, solzão, 40 graus, Rio de Janeiro, parece um Rio de Janeiro, chuva, lá, dorme no chão, o cachorro quase faz xixi na cabeça dele assim, fala, pra quê tudo isso aqui? Eu quero o ingresso para ficar perto do meu ídolo. Fica assim, misericredo. A palavra é nova. Olha só que fragilidade. Então, gente, nós temos que ter cuidado com isso aí. Eu quero ver para você aqui veja comigo no telão aqui, eu quero ler daqui agora. Vamos lá. Aconteceu o que? Indo Pedro, onde? Lhe saiu Cornélio, e encurvado, é isso? Prostrou-lhes aos pés, adorou. Mas Pedro, o que fez Pedro? Levanta-te, eu sou homem como você. Cornélio vinha de uma religião onde era muito comum curvar-se diante de imagens de celebridades. Já viu pessoas quando vão pega na mão do Papa, beija essa religião. Então ele vinha. O que Pedro fala? Levanta, eu sou homem como você. Observe que Pedro não aceitou. Quem era Pedro, gente? O maior apóstolo naquele tempo, o líder da igreja primitiva, o cara famosíssimo. Só numa pregação
5.000 aceitaram Jesus. Outra, 3.000. Famosíssimo. Levanta, rapaz. Eu sou homem como você. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso aí. Ponto 6. Idolatria nacional. Você já ouviu falar daquele orgulho americano? Os americanos. A primeira potência mundial. Os Estados Unidos da América. 337 milhões. Estou falando na fase Fernanda, tá, gente? Pode dar uma bocada aí. 337 milhões de habitantes. O país mais poderoso do mundo. O americano. Nós somos os caras. Então, às vezes, a gente vê muito isso, arrogância. Por exemplo, então a gente tem que diferenciar o que é patriotismo de idolatria. Por exemplo, quando você vê uma bandeira nacional naqueles filmes hollywoodianos, pode ser patriotismo. Todo filme americano observou? Tem a bandeirinha por trás. Rapaz, toda vez que a bandeira está ali, pode ser patriotismo, ok. Mas, por exemplo, quando você está no estádio, você canta o hino nacional, pode ser patriotismo. Mas quando na arena de futebol canta o hino nacional e a pessoa chora copiosamente, está lá todo pintado e chora e grita: o meu país, o meu país. É idolatria ao país. Idolatria ao país. Agora, uma outra questão que é para a gente finalizar hoje, eu quero falar com você sobre idolatria religiosa. Eu quero começar primeiro com a idolatria não no contexto da igreja evangélica. No Brasil existem várias festas, por exemplo, no Pará tem uma festa chamada Ciro de Nazaré, em Belém do Pará. Eu já estive lá em Belém, que estava tendo essa festa. A capital paraense, que eu sou do Pará, para. Maurício é de lá, né, Maurício? Levanta a mão, Maurício. Lá para, a cidade para. Então lá nós temos, lá eles têm, melhor dizendo, milhares de pessoas naquela romaria, naquela procissão, chorando, dizendo que receberam bênçãos porque aquela senhora deu a eles aquele que eles achavam que mereciam. Eu vi no Ceará várias vezes, a gente sai de Fortaleza em direção a Canindé, 120 quilômetros, várias vezes pessoas em procissão, romeiros, andando a pé. Cheguei em Canindé, eu já vi escadeiras grandes de joelho, escada, chorando e dizendo: fulaninho de tal, porque os santos são nós, a Bíblia fala, santo tal me deu isso, me dá isso, estou aqui para... Isso é o que, gente? Idolatria. Todos os anos, o Juazeiro do Norte no Ceará recebe milhares de devotos do certo senhor chamado Padre Enciso. Vão para lá, e aí as pessoas também choram e pedem milagres. E sabe de uma coisa? Alguns recebem. Mas mas não é padrinho não, gente. Jesus fala o seguinte: olha, pobre pecador, tem fé. Está pedindo a pessoa errada? Mas eu vou te dar. Só que qual o problema? Quem recebe, fala o seguinte: eu recebi, que eu pedi do padrinho, e ele me deu. Só que Jesus fala o seguinte: foi eu que te dei. Eu tive misericórdia da fé que você tinha desviado para a pessoa errada. Eu peguei e canalizei para cá e te dei a bênção. Quem está comigo aí, queridos? Então isso aqui são alguns tipos do quê? De idolatria no que diz respeito, por exemplo, a religiões não evangélicas. Vamos aqui para os evangélicos agora. Dentro da igreja evangélica, nós temos um alto teor de moralismo e legalismo. Não pode, é pecado. Vai para a Bíblia, não tem nada. Não pode botar brinco, não está na Bíblia. Não pode cortar cabelo, não está na Bíblia. Legalismo, idolatria. A gente idolatra uma... Não é nem teologia, né? Porque teo é Deus e logia tudo, né? É uma tradição. E acha que aquilo ali é a verdade dentro das igrejas evangélicas. Por exemplo, as pessoas começam a idolatrar quem tem dons espirituais. Chegou o fulano de tal que prega, faz só assim, ó. Tudo cai. Aí todo mundo, vamos para lá. Paulo fala, parece criança vendo doutrina, né? Imaturos. Pessoas idolatram, por exemplo, a religião delas. Elas acham que só a igreja dela é certa. Irmãos, eu estou na paz desde que eu tinha 8 meses de idade. Mas essa igreja aqui, fala baixinho. Não salva ninguém não, viu? Aqui não salva não. Só quem salva? Jesus Cristo de Nazaré, amém, queridos? Amém. Essa igreja não salva ninguém não.
Qual o problema? Na mídia, as igrejas maiores. Vem pra cá, terça-feira, tal horário, a reunião não sei de quê. Aqui você é curado. Como se Deus fosse o seguinte: olha, Jesus morreu por um punhado de gente. Os outros não foi. Isso é o que, gente? Idolatria cristã. Nós tiramos o foco de Deus e começamos a olhar para a placa de igrejas. A gente tem que amar a nossa igreja, amém, queridos? Mas não idolatrar. Eu estou na vida toda, eu sei que as pessoas, quando erram, eu sei que eu erro, eu sei que a minha liderança erra. São pessoas, mas eu não sigo uma placa, eu não sigo uma igreja, eu sigo quem? Jesus. Então você tem que seguir Jesus também, amém, queridos? Agora, então sabe de uma coisa? Nenhuma igreja salva. Só quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, para a gente concluir, veja comigo aí no telão Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o quê? A criatura em lugar do Criador. Paulo fala o seguinte: poxa, houve uma inversão de valores. Podendo servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, agora perde o foco de Deus e começa a fazer o seguinte: olha, quem salva não é Jesus, quem salva agora é uma rosa, quem salva é um sal, quem salva é um fogo, quem salva não sei o quê. Perdeu o foco do Criador e começou a olhar para a criatura. Quando a gente faz uma analogia, gente, ao livro de Jeremias capítulo 2, versículo 25, há uma analogia sobre o casamento, sobre o verdadeiro cônjuge. Veja comigo aqui no telão. Quero ler isso aqui com você agora. Veja aqui comigo no telão. Quando parará de correr? Parará para você. Uma pergunta: quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Uma pergunta. Aí o que acontece? Mas você diz: não adianta falar comigo, Deus, não adianta pregar, não adianta a Bíblia, nada. Eu quero aquele ídolo, eu quero amar o meu corpo mais do que o Senhor, eu quero amar meu filho mais do que o Senhor, eu quero ter o sucesso mais do que o Senhor, eu quero o dinheiro mais do que o Senhor. Deus fala o seguinte: para que isso? Para. Ou eu sou o primeiro, ou estou fora. Não adianta, irmãos. Que bom que pudesse conciliar. É tudo ou nada. Então veja comigo, Deus quer te desafiar nessa noite, para que a gente possa entender que Ele deve ser o centro, e que eu não posso correr atrás de outros deuses. Agora, a pergunta para a gente finalizar é: o segredo de mudar, nós temos que primeiro o quê? Identificar, e segundo, demolir os deuses dos nossos corações. Eu gosto muito do que Lutero falou. Ele falou o seguinte: que a idolatria está por trás de todo o pecado. Santo Agostinho falou o seguinte: que os pecados são cometidos quando nós abandonamos o melhor e mais elevado bem que és tu, ó Senhor. Jesus Cristo deve ser o único ídolo e o centro das nossas vidas. Veja o que Paulo falou para a gente concluir. Ele falou o seguinte no telão: porque o quê? Dele e por meio dele e para ele todas o quê? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos falar juntos esse texto? Porque dele e para ele, diga assim: a ele a glória eternamente. Amém. Fiquem até agora, por favor.